Anexo 9, NR12, injetoras. Análise de risco, etapa 3 de RO, módulo 4. Conceitos técnicos e requisitos legais. Conceitos técnicos, processos. Anexo 9 da NR12, injetoras de materiais plásticos. Para fim de aplicação desse anexo, considera-se a injetora a máquina utilizada para a fabricação descontínua de produtos moldados, por meio de injeção de material no molde, que contém uma ou mais cavidades em que o produto é formado, consistindo essencialmente na unidade de fechamento, área do molde e mecanismo de fechamento, unidade de injeção e sistema de acionamento e controle, conforme figura 1 desse anexo que veremos depois. Definições e aplicações. A. Máquina injetora hidráulica. Máquina injetora em que os acionamentos dos eixos são executados por circuitos de potência hidráulico, composto por motor elétrico, bomba hidráulica e cilindro hidráulico. B. Área do molde. Zona compreendida entre as placas, onde o molde é montado. C. Mecanismo de fechamento. Mecanismo fixado à placa móvel para movê-la e aplicar a força de fechamento. D. Força de fechamento. Força exercida pelo conjunto cilindro de injeção e rosca sobre a peça de plástico que se solidifica dentro do molde de uma injetora, que garanta sua alimentação com o material adicional enquanto ela se contrai em função de solidificação e resfriamento. Unidade responsável pela plastificação e injeção do material no molde por meio do bico. F. Injeção. Transferência da massa do cilindro de injeção para o molde, processo cíclico em que o material amolecido por calor é injetado dentro do molde sob pressão, que se mantém até que o plástico tenha endurecido suficientemente para ser injetado no molde. G. Circuito de potência. Circuito que fornece energia para a operação da máquina. L. Motor elétrico. Qualquer tipo de motor que use energia elétrica como servomotor ou motor linear. M. Unidade de controle do motor. Unidade para controlar o movimento, o processo de parada e interrupção de movimento de um motor elétrico, com ou sem dispositivo eletrônico integrado, tais como conversor de frequência e contator. N. Eixo elétrico. Sistema composto por um motor elétrico por uma unidade de controle do motor e os contatores adicionais. O. Estado de parada. Condição no qual não há movimento de uma parte da máquina com o eixo elétrico. P. Estado de parada segura. Estado de parada durante o qual medidas adicionais são tomadas para evitar o disparo inesperado. Q. Parada. Desaceleração do movimento de uma parte da máquina até que o estado de parada seja alcançado. R. Parada segura. Parada durante a qual medidas adicionais são tomadas para evitar interrupção perigosa de movimento. S. Entrada de comando de segurança monitorada. Entrada de uma unidade de controle do motor usada para interrupção do fornecimento de energia para o motor do eixo elétrico. T. Equipamento periférico. Equipamento que interage com a máquina injetora, por exemplo, manipulador para retirada de peça. Equipamento para troca de moldes e presilha de fixação automática do molde. A partir de agora trataremos sobre os requisitos legais aplicáveis para injetoras de acordo com a NR12, anexo 9. O item 1.2 do anexo 9 trata que requisitos específicos de segurança nas zonas de perigos das injetoras. O item 1.2.1 trata perigos relacionados à área do molde. 1.2.1.1 O acesso à área do molde, onde o ciclo é comandado ou frontal, deve ser impedido por meio de proteções móveis intertravadas, portas dotadas de 2 dispositivos mecânicos de intertravamento monitorados por interface de segurança, atuando na unidade de comando de tal forma que a falha em qualquer um dos dispositivos de intertravamento ou em sua interligação seja automaticamente reconhecida e ainda seja impedido o início de qualquer movimento posterior de perigo, conforme tratativa da NR12.5, que trata sobre sistema de segurança e seus subitens. O anexo 9, no item 1.2.1.1, trata que, quando utilizar dispositivo de intertravamento sem atuação mecânica, pode ser adotado apenas um dispositivo para intertravamento, devendo o monitoramento ser mantido por interface de segurança. O item 1.2.1.2 trata que, além do dispositivo do subitem 1.2.1.1 deste anexo, a proteção frontal deve atuar no circuito de potência por meio de uma válvula monitorada, ou, de maneira indireta, por meio de 2 dispositivos mecânicos de intertravamento monitorados por interface de segurança, exceto para as máquinas injetoras elétricas. O item 1.2.1.2.1 trata que, quando utilizado dispositivo de intertravamento sem atuação mecânica, pode ser adotado apenas dispositivo de intertravamento para essa função, mantendo-se o monitoramento por interface de segurança. Item 1.2.1.3 diz que, quando utilizado dispositivo de intertravamento sem atuação mecânica, pode ser adotado apenas dispositivo de intertravamento, monitorado por interface de segurança, para o atendimento de cada um dos subitens 1.2.1.1 e 1.2.1.2 deste anexo. No item 1.2.1.4 trata que o acesso à área do molde, onde o ciclo não é comandado, ou traseira, deve ser impedido por meio de proteções móveis intertravadas, portas dotadas de 2 dispositivos mecânicos de intertravamento monitorados por interface de segurança, que atuem no circuito de potência e desliguem o motor principal. O item 1.2.1.4.1 trata que, quando utilizado dispositivo de intertravamento sem atuação mecânica, pode ser adotado apenas um dispositivo de intertravamento para essa função, mantendo-se o monitoramento por interface de segurança. O item 1.2.1.5 trata que as proteções móveis devem ser projetadas de modo que não seja possível a permanência de uma pessoa entre elas e a área do molde.
No item 1.2151 diz: caso seja necessária a permanência ou acesso de todo o corpo entre as proteções da área do movimento perigoso ou dentro da área do molde, deve ser atendido os subitens do anexo 1.2.6.2 a 1.2.6.3.5. No item 1.2.1.6 trata que deve ser instalado dispositivo mecânico de segurança autorregulável, de tal forma que atue independentemente da posição da placa ao abrir a proteção, porta, interrompendo o movimento dessa placa sem necessidade de qualquer regulagem, ou seja, sem regulagem a cada troca de molde. O item 1.2.1.6.1 trata que, a partir da abertura da proteção até a efetiva atuação de segurança, é permitido um deslocamento da placa móvel de amplitude máxima igual ao passo do dispositivo mecânico de segurança autorregulável. O item 1.2.1.6.2 diz o seguinte: o dispositivo mecânico de segurança autorregulável deve ser dimensionado para resistir aos esforços do início do movimento de fechamento da placa móvel, não sendo sua função resistir a forças de fechamento. O item 1.2.1.6.3 trata: ficam dispensadas da instalação do dispositivo mecânico de segurança autorregulável as máquinas fabricadas ou importadas que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR 13536 de 2016 ou da norma harmonizada EN 206. Item 1.2.1.631 diz: as máquinas fabricadas a partir de 1º de junho de 2016 devem atender aos requisitos da ABNT NBR 13536 de 2016 e suas alterações, observado o disposto no subitem da NR 12.19.2. No anexo 9, no item 1.2.1.6.3.2, trata que as máquinas importadas devem atender a normas técnicas harmonizadas EN 206, vigente em sua data de fabricação, ou a ABNT NBR 13536 de 2016 e suas alterações, observado o disposto no subitem da NR 12.1.9.2. No anexo 9, no item 1.2.1.6.3.3, trata que, caso a empresa comprove que deu início ao processo de compra de injetora entre 1º de junho de 2016 e 1º de janeiro de 2017, poderá optar pelo cumprimento do anexo 9, desde que encaminhe essa informação para o Departamento de Segurança do Trabalho. No item 1.2.1.7 do anexo 9 diz: as proteções móveis intertravadas porta deve ainda proteger contra outros movimentos e, quando for aberta, deve a. interromper o ciclo. A plastificação pode continuar se espirramento de material plastificado for impedido e a força do contato do bico não puder provocar situações de perigo. B. impedir movimento de avanço da rosca ou pistão de injeção. C. impedir movimento de avanço da unidade de injeção. E. D. impedir movimentos perigosos dos extratores de macho e peças e de seus mecanismos de acionamento. Trata o item 1.2.4.4 o seguinte: em situações específicas de manutenção, dentre elas o acesso à zona de perigo, deve ser adotadas as medidas adicionais previstas no subitem da NR 12.11.3.1. Vamos ver sobre o item 1.2.5, área de descarga de peças. Item 1.2.5.1 deve existir proteção na área de descarga de peças, de modo a impedir que os segmentos corporais alcancem a zona de perigo, conforme item da NR 12.5 Sistema de Segurança e seus subitens. 1.2.5.1.1 as resistências de esteira transportadora na área de descarga não desobrigam o atendimento do previsto no subitem 1.2.5.1. No item 1.2.6.2, trata que componentes de segurança adicionais, como trava mecânica, devem ser instalados nas proteções de todos os lados das máquinas, em que o ciclo possa ser iniciado para agir em cada movimento de abertura da proteção e impedir o seu retorno à posição fechada. O item 1.2.6.2.1 trata os componentes previstos no subitem 1.2.6.2 devem ser reativados separadamente antes que se possa iniciar outro ciclo. Item 1.2.6.2.2 o correto funcionamento dos componentes de segurança adicionais deve ser supervisionado por dispositivos de segurança monitorados por interface de segurança, ao menos uma vez para cada ciclo de movimento da proteção, porta e de tal forma que qualquer falha em tais componentes, seu dispositivo de segurança ou sua interligação seja automaticamente reconhecida, de forma a impedir o início de qualquer movimento de fechamento do molde. Item 1.2.6.3.1 trata que a posição da qual esses dispositivos são reativados deve permitir a clara visualização da área do molde, com a utilização de meio auxiliar de visão, se necessário. Item 1.2.6.3.2 trata que, quando esse dispositivo for acionado, o circuito de controle de movimento de fechamento de placa deve ser interrompido e, no caso de proteções de porta com acionamento automático, o circuito de controle de movimento de fechamento da proteção deve ser interrompido. Item 1.2.6.3.3 trata que, quando a zona monitorada pelo dispositivo detector de presença for invadida, um comando automático deve a. interromper o ciclo de comando do movimento de fechamento da placa e, no caso de utilização de proteções porta de acionamento automático, interromper o ciclo de comando do movimento de fechamento da proteção.
B. Impedir a injeção na área do molde. E C. Impedir o início do ciclo subsequente. Item 1.2.6.3.4 trata que, pelo menos um botão de emergência deve ser instalado em posição acessível entre a proteção móvel da área do molde, porta e a área do molde, conforme trata o item da NR12.6, dispositivo de parada de emergência e seus subitens. O item 1.2.6.3.5 trata, pelo menos um botão de emergência deve ser instalado na posição acessível na porta interna da área do molde, conforme trata a NR12.6, dispositivo de parada de emergência e seus subitens.